Se nós tivéssemos que dar um título para essa mensagem, ela seria: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu queria que todos abrissem a Bíblia lá em Isaías 55, a partir do versículo 1. Lá em Isaías 55, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo aqui na versão do Rei Jaime, mais conhecido como King James, que diz o seguinte: todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquiri vinho e leite sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouve-me com toda a atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Por causa do Senhor teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Amém, queridos? Esse último versículo, ele nos traz duas situações. Uma de consolo e outra bem aterrorizante. Porque ele diz o seguinte: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Aqui é um consolo. Está nos dando um conselho aqui. Nós devemos todo dia procurar o Senhor, enquanto a gente pode achá-lo. E invocai enquanto está próximo. Ou seja, vai chegar um momento em que tudo isso aqui vai passar. E aqueles que ficarem, como o irmão Jackson ministrou, o ministro Jackson ministrou agora há pouco aqui, aqueles que não forem arrebatados, infelizmente esses irão procurar. Meu Deus, o que aconteceu? Os extraterrestres vieram e levaram o povo. Cadê o meu amigo? Cadê o meu irmão? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? E não poderão mais achar nada. E aí virá tudo aquilo que a gente já ouviu agora há pouco, a tribulação, perseguição da igreja. E o mais interessante é que aqueles que ficarem, aqueles que se diziam evangélicos, que ficarem aqui, começarão a ler a Bíblia, só que a palavra de Deus vai se tornar como um livro comum. Você não vai mais sentir nada quando você estiver lendo a Bíblia. Você não vai sentir mais aquele arrepio, aquela coisa gostosa quando você está lendo aqui. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que palavra linda. Você não vai sentir porque vai se tornar um livro qualquer. O Espírito de Deus não vai estar mais entre aqueles que ficarem. Então nós temos que ficar atentos, vigilantes. A gente não pode ser como o soldado Andrade, que quando ia para a guarita, colocava uma taubazinha lá para cochilar na hora. Não pode ficar dessa forma. Nós temos que ficar atentos e vigilantes, porque vai chegar um momento em que a gente vai procurar e não vai mais achar. Nós, enquanto jovens, nós temos que ficar espertos. O mundo, ele está aí, com muitos convites. Convites, assim, até tentadores. Né? A gente vê aí como é que está. Quantos jovens estão aqui do lado? Perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida, se prostituindo, está na bebedeira. De repente pode sair desse local aqui, num trânsito desse aí, bêbado, dirigindo, aconteceu um acidente, perdeu sua vida,
fazer com que a sua família sofra. Muitas coisas podem acontecer. Isso é praga? Não, isso é uma realidade. Todo mundo sabe disso. Cabe a nós, como jovens, cristãos que não estamos moldados ao sistema desse mundo, ser influenciadores nesse mundo. Quantos fazem faculdade aqui? Um bom número de jovens aqui faz faculdade, e graças a Deus por isso, porque é uma frase que eu carrego comigo desde o tempo que eu fiz o Rema. Eu gosto muito de falar do Rema, porque realmente foi algo que transformou a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do nosso filho, a vida da minha mãe, a vida da minha irmã, do meu cunhado, das pessoas que já fizeram o Rema. É algo maravilhoso. E lá existe uma frase muito conhecida de quem já fez, que é: tempo de preparação não é tempo perdido. Não é um tempo perdido. Então, esse tempo que você está na faculdade estudando para que você se forme um dia, não vai ser um tempo perdido para você. Mas esse local não pode ser só um local de aprendizagem. Não, eu vou para lá porque eu pretendo me formar, pretendo ser um doutor, um advogado, um juiz, um médico, seja lá o que for. Você não pode olhar somente com esse olhar de: ah, não, eu vou lá só para estudar, só para me formar. Não. Nós cristãos, nós temos que ter uma visão mais crítica da coisa. Uma visão diferenciada do mundo. Nós temos que olhar aquele local como um terreno fértil para a salvação. Nós não podemos deixar que o meu colega, que às vezes senta ali do meu lado ali, perca a vida dele. Porque eu, como cristão, eu preciso fazer diferença ali dentro. Todo local que a gente tiver tem que ser uma oportunidade de estarmos ministrando a palavra. A gente não pode deixar passar um só minuto. Os tempos eles estão abreviados. Essa semana, para mim, voou. Eu não sei se é porque eu trabalhei muito ou porque realmente ela passou muito rápido. Mas hoje já é sábado, já está caminhando para domingo. Os tempos eles estão abreviados. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Nos últimos dias, os tempos serão abreviados. E o que é que eu estou fazendo em prol do reino? O que é que eu estou fazendo? Uma pergunta para eu poder meditar depois. O que é que eu estou fazendo? Esse tempo que nós estamos aqui, buscando ao Senhor, é maravilhoso. Mas poderia ter muito mais pessoas aqui. Eu, particularmente, estou sentindo falta de alguns aqui. Eu acredito que se não for por algo muito grave, tipo uma doença, algum problema de família, não justifica não estar aqui nesse momento, buscando ao Senhor. A gente não pode perder uma só oportunidade que tivermos. Nós aqui, tem 2 famílias aqui, está vindo a 65 quilômetros, a 70 quilômetros de distância. Estamos vindo lá de Castellão para cá. Abrindo mão do conforto do nosso lar, podíamos agora estar dormindo, descansando, mas nós estamos aqui, felizes e alegres, em poder estar servindo ao Senhor, dispondo do nosso tempo para estar aqui servindo ao Senhor. Tem muita gente que mora aqui próximo, aqui no bairro, podia estar aqui e não está. Está perdendo uma belíssima oportunidade de estar buscando o Senhor. Se preparando, ouvindo uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra encorajadora, para que a gente possa estar ali fora, buscando almas para o Senhor, enchendo esse local aqui, fazendo a diferença nesse bairro, nesse local aqui, Ananindeua, mudando esse cenário. Enquanto jovem, nós temos energia, nós temos condições. E esse texto aqui é interessante, porque no contexto todo dele, o profeta Isaías ele está demonstrando uma grande preocupação com aquele povo de Israel que estava cativo na Babilônia. Eles passaram mais ou menos 70 anos cativos lá na Babilônia. E ele colocou isso, e ele escreveu justamente para aquele povo, para que eles não esquecessem ao Senhor. Porque como eles estavam cativos na Babilônia, poderia facilmente esquecer do Senhor, pois estariam em contato com outras culturas, tradições, sobre influências religiosas, e isso tudo poderia afastar eles de Deus, fazer com que o seu Senhor ficasse esquecido.
E isso não é diferente dos nossos dias. Como eu já falei aqui, o mundo, esse sistema todo que está aí, ele está ditando regras que muitas das vezes são encantadoras aos nossos olhos. Principalmente nós que somos jovens. E eu me incluo porque eu sou jovem ainda. Eu, irmão Jackson. Não é, Jackson? Nós ainda somos jovens. Mas o mundo ele tem deturpado muita coisa. Hoje a gente sabe que tudo que era certo no passado se tornou errado. E tudo que é errado hoje se tornou certo. Conceito família estão querendo derrubar. Não estão mais querendo que existe família tradicional, pai, mãe, homem, mulher e filhos. Eles estão inventando outros conceitos aí. Não, hoje tudo pode ser família. Mulher com mulher pode ser uma família, um homem também pode ser uma família. Não interessa, não importa, o importante é o amor. Afinal de contas, o amor venceu, né? Mas a gente não pode se moldar a esse sistema. A gente não pode se conformar com esse sistema. Nós não podemos ser coparticipantes desse sistema. Eu vou me rebelar, eu vou ser agora rebelde e tal. Não, de forma alguma. A palavra não diz que nós devemos ser assim. Mas a palavra diz que nós devemos cumprir uma missão que nós temos aqui. Qual é a missão de todo cristão? Quem sabe aqui? O que foi que Deus deixou como missão para cada um que está aqui nessa noite? Alguém sabe me informar? O ID de Deus é para cada um de nós aqui. Não, Esaú, mas eu não tenho chamado para missões. Não, mas eu não tenho chamado para ser evangelista. Não, mas eu não tenho chamado para isso, para aquilo. Para ser pastor, para ser missionário, seja lá o que for. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. O ID é para todos nós que estamos aqui. É para mim, é para você, é para cada um que está aqui. E nós devemos cumprir esse chamado estabelecido pelo Senhor. Nós não podemos ser negligentes. Temos uma praça aqui próxima, belíssima. Poderíamos estar lá evangelizando qualquer final de semana desse aí. Eu me comprometo a estar com vocês aqui para estar evangelizando lá. Ganhando almas para Cristo. Como eu já falei anteriormente, acho que eu já devo ter citado esse exemplo aqui na igreja aqui. Essa palavra que a gente conhece aqui, ela é maravilhosa. É uma palavra que transforma a nossa mente. Realmente ela faz uma lavagem cerebral na gente, né? Todo aquele conceito que nós tínhamos anteriormente é tudo mudado e a gente conhece a palavra de uma forma prática e muito mais fácil. Mas nós temos que ter cuidado para nós não nos tornarmos budas espirituais. Aqueles que começam a se inchar com essa palavra, se enchendo, ficando inchado, e não consegue passar nada daquilo que está aprendendo. O rema, a palavra revelada, não é para ficar só para mim ou só para você guardar no nosso coração ali, pronto. Não, de forma alguma. Essa palavra vai ser revelada para esse povo que está aqui fora. Nós não podemos ser negligentes com isso. Não podemos ser negligentes com isso. Então fica esse alerta. Nós devemos passar adiante essa palavra, passar adiante o amor de Cristo. Aquele amor que lá 2000 anos atrás foi cravado numa cruz. E por conta daquele amor de 2000 anos atrás, nós estamos hoje aqui. E tem muita gente aqui nessa calçada aqui, inclusive tirando até selfie ali que estou vendo ali, precisando ouvir essa palavra. Precisando. E nós, como jovens, nós não podemos ficar com braços cruzados. Não podemos. O Senhor está próximo. O Senhor, Ele está próximo, Ele está à porta. Nunca essa palavra foi tão verdadeira como os nossos dias atuais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é muito sério, queridos. Isaú, mas desde criança que eu ouço que Jesus está voltando. É verdade. Faz muito tempo. Eu tive o privilégio, para quem não sabe, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Desde que eu me entendo, eu estou dentro de igreja. Não é à toa que meu nome é Esaú e do meu irmão Jacó. Então, desde criança que a gente está dentro da igreja, desde criança que a gente ouve, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que hoje nunca ficou tão claro que Jesus realmente está voltando. Eu acredito que essa geração não passará
Eu acredito que não haverá uma outra geração. Jesus está à porta. Os tempos eles estão abreviados. Então nós temos que correr, nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que ser tão rápido quanto esse relógio que o Jackson tanto ama ali. Ele vive reclamando ali que todo tempo o relógio está contra ele. Isso é uma verdade. Os tempos eles estão abreviados. Está sendo percebido pelo relógio. Nós temos que ficar vigilantes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 26, 41. Tem um texto muito clássico aqui, em que muitos conhecem. Eu queria ler com vocês nessa noite. Mateus 26, 41. Diz o seguinte: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Ou, para alguns, a carne é mais forte que o espírito. Né? Ainda bem que aqui ele está dizendo que a carne é fraca. Mas a gente sabe que para muitos jovens a carne é forte. É muito mais forte que o espírito. Então nós temos que ficar vigilantes. Temos que ficar atentos, acordados. Acordados. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Isso é fato. Mas no que depender de mim, eu vou ficar ali vigilante. Vigilante. E nós não podemos perder essa grande oportunidade de estarmos com Deus na glória naquele dia, que será uma coisa assim maravilhosa. A nossa mente ela não tem condições de imaginar quão maravilhoso vai ser aquele dia que nós estivermos nas bodas do Cordeiro. Aquele banquete todo preparado ali diante da gente ali, Deus sentado naquele trono esplendoroso ali, e nós ali adorando Ele, santo, 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 santo. Queridos, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos ficar distraídos com as situações do mundo, com as distrações do mundo. Nós não podemos. Nós jovens, a gente sabe que os jovens hoje estão sendo bombardeados, atacados dia e noite. Internet, celular, tablet, a gente sabe que quando a gente abre, sempre vem sugestões malignas. Os algoritmos lá, eles sabem quem é um homem, quem é uma mulher que está olhando ali o seu celular, o seu smartphone, o seu tablet, e ele fica jogando sugestões malignas. Todo mundo sabe disso. Mas nós, como cristãos, temos que ficar vigilantes. Vigilantes. Nós não podemos perder essa oportunidade de um dia estar na glória. Aleluia. Precisamos ficar alertas e sermos prudentes. Chegará o momento em que esse convite será retirado. Chegará o momento em que esse convite será retirado. Que a porta será fechada. Que o Senhor não mais poderá ser encontrado. Durante o seu ministério, Jesus falou claramente sobre isso. Lá nas parábolas das 10 virgens. A porta foi fechada para as virgens que não estavam prontas para a chegada do noivo. Abra comigo lá em Mateus 25, a partir do versículo 1. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que o noivo vem! Saiam ao seu encontro!" Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: "Dai-nos um pouco do novo azeite, do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando." Porém, as sábias responderam: "Não podemos,
pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, ao que vende e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai. Mais uma vez, a palavra dizendo para a gente: vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Olha só que lição maravilhosa ele nos dá essa noite. Ele nos diz: vigiai. Vigiai. Para quem não sabe, essa candeia que está sendo falada aqui nesse texto era um candelabro pequeno, feito de barro, né, em que a pessoa colocava ali um azeite puro, que servia de combustível, e aí tinha uma estopazinha na ponta lá em que você acendia, e ali aquela candeia ficava acesa por mais ou menos de 3 a 4 horas. As que estavam preparadas levaram o azeite dentro de um pote lá de reserva, porque sabiam que a qualquer momento aquela candeia delas podia se apagar e elas teriam óleo de reserva ali. Mas as imprudentes não pensaram dessa forma. Foram dormir porque o noivo se atrasou, estava demorando a chegar, elas dormiram e não estavam preparadas. Dormiram o sono da negligência. O sono do despreparo, o sono do oba-oba, o sono do depois eu vejo, depois eu resolvo. E a gente sabe que tem muitos jovens hoje que estão dessa forma. Como eu já falei, eu senti falta de alguns aqui essa noite aqui. Será que esses aí estão nesse meio aí? Do oba-oba, do depois eu vejo, depois eu resolvo? Queridos, nós temos que ser responsáveis. Nós não podemos ser imprudentes. Nós temos que ter responsabilidade. A nossa idade não dita a irresponsabilidade ou a responsabilidade. É uma questão de consciência, é de querer. Eu quero ser responsável. Não interessa se eu tenho 8 anos, se eu tenho 10 anos, se eu já tenho 15, 20, se eu já tenho 43 anos, não importa. Uma decisão que você tem que tomar. E a nossa decisão é: eu quero estar naquele dia nas bodas do Cordeiro. Então eu vou lutar por isso. Eu vou decidir carregar o meu azeite de reserva para que a minha candeia não apague e eu não tenha que correr atrás de azeite para comprar e depois encontrar a porta fechada. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não sabemos nem a hora e nem o dia que o Senhor virá. Por isso nós temos que ficar vigilantes. Vigilantes. Imagina, queridos, quão maravilhoso seria se Jesus voltasse agora. Que lindo seria, maravilhoso. Falta 20 minutos para meia-noite. O texto fala aqui de meia-noite aqui. Né? Imagina se Jesus voltasse agora e nós estamos aqui adorando a Ele. Se você não sabe, isso aqui já é um ensaio do que será lá na glória. Nós já começamos a ensaiar o que nós vamos fazer lá na glória. Se você não sabe, a única ciência que vai subir para o céu é a música. É a única ciência que nós temos aqui na terra que vai subir para os céus. É a música. É o louvor. Nós temos a oportunidade aqui, nesse momento, de começar a ensaiar aquilo que nós faremos 24 horas. Na verdade, lá não existe tempo. O tempo só existe aqui na terra. Esse tempo de horas aqui, né, de tempo de minutos, de hora, isso lá não vai existir. Então, todo tempo a gente vai ficar adorando o Senhor. Santo, 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 santo. E aqui nós temos uma boa oportunidade de ficar ensaiando. Eu decidi um dia, eu toco bateria desde 15 anos de idade. E aí quando eu comecei a adquirir maturidade para tocar, depois de estudar muito com vários professores, eu decidi que toda a vida que eu fosse tocar bateria,
eu tocaria como se fosse a última vez que estivesse tocando. Eu fico imaginando, será que hoje vai ser a minha última vez que eu vou estar tocando bateria? Então eu vou tocar com toda a força, com toda a intensidade, com tudo que eu puder dar nesse momento eu vou dar. Queridos, nós temos que ser assim, intensos em tudo que a gente for fazer, principalmente para Deus, nós temos que ser intensos, como se fosse a última vez que a gente estivesse ali em cima cantando, como se fosse a última vez que nós estivéssemos lá na faculdade estudando, como se fosse a última vez que nós estivéssemos no nosso trabalho trabalhando. Nós precisamos ser intensos, porque o nosso Deus, ele é intenso. Nada tem nos faltado, nada. Deus tudo tem nos dado, tudo. Se você não tem provado dessa bondade, é porque com certeza você possa ser que não esteja no centro da vontade de Deus. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, nada falta para você. Nada. Deus não deixa faltar nada para você. Deus, ele é intenso em tudo. O nosso Deus é um Deus exagerado. Exagerado. Sabe por quê? Porque para ele nada é problema. Tanto é que quando nós estivermos lá na glória, ouro vai ser asfalto. Eu vou estar pisando sobre o ouro, andando sobre o ouro. Sabe por quê? Porque isso para ele não é problema. Não é problema. Dinheiro não é problema para o nosso Deus. Isaías 1,19, meu texto clássico, que eu amo. Vamos ler comigo lá, Isaías 1,19. Duas condições para você aqui. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes. Aqui tem duas condições para você. Você tem que querer e ouvir ao Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querido, você está preparado para comer o melhor dessa terra? Eu estou preparado. Só que existem duas condições. Você tem que querer e você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que estar no centro da vontade de Deus para isso. Você vai provar. Você vai provar. O melhor dessa terra não vai ser só quando nós estivermos lá no céu, não. Desfrutando de toda aquela glória. Nós temos condições aqui nessa terra de provar o melhor dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos filhos do rei. Quem é que já viu aqui um filho do rei pobre? Alguém conhece algum filho do rei pobre aqui? Alguém que é filho de rei pobre? Não existe, queridos. Não existe. Com a gente não é diferente. Nós somos filhos do rei. Nós carregamos o rei na barriga. Você pode dizer, encher sua boca, rapaz, eu carrego o rei na barriga. Você não conhece um filho de rei que seja pobre. E aqui não existe um pobre sequer. Não existe um pobre. Aqui só existe pessoas justificadas, cheias do Espírito, cheias da glória de Deus, com sede do Senhor, andando em glória aqui nessa terra e desfrutando. Queridos, não queira menos que isso. Não queira menos que isso. Você nasceu para ser sacerdote aqui nessa terra. Filho do rei. Outro dia eu estava lendo um livro sobre mente milionária. E esse livro dizia, eu até compartilhei isso com o pessoal lá em Castanhal. Esse livro dizia que existia um homem que ele queria muito ser milionário. Mas sabe o que é que atrapalhava ele? Sua mente. A partir do momento que ele destravou a sua mente e começou a andar como um tal, ele conseguiu ser um homem bilionário. Em menos de um ano, ele abriu uma empresa, ele já tinha 8 filiais da sua empresa. Depois que ele começou a destravar sua mente para isso. O pessoal fala lá fora que isso é sorte, né, que é pensamento positivo que você tem que ter, mas nós sabemos que isso aí nada mais é do que fé. Fé. E aqui nessa igreja tem sido despejada palavras que aumentam a nossa fé. Como é que a gente aumenta a nossa fé? É pedindo ao Senhor, orando, oh Pai, em nome de Jesus, aumenta a minha fé, Pai, eu preciso cada vez mais ter uma fé aumentada. Não. Aumenta a fé ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E essa igreja tem ministrado palavras que têm sido maravilhosas. Palavras que têm edificado as nossas vidas.
Queridos, não queira menos que isso. Não queira menos que isso. Você precisa andar como um tal, um sacerdote do Senhor. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça. Ande com a sua cabeça erguida. Mostre para o mundo quem você é. Mostre para o mundo a capacidade que você tem. A capacidade que nós temos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém? Queridos, eu queria encerrar nessa noite dizendo para você que você tem um grande ministério nas suas mãos. Grande ministério nas suas mãos. Cada um aqui tem um potencial enorme. Enorme. E nós temos que mostrar tudo isso nesse mundo lá fora. Chega de ficarmos dentro de quatro paredes. Chega. Nós temos que começar a viver um novo momento. Um novo momento. Alargar as tendas. Alargar as tendas. A gente sabe, a gente conversa, eu converso muito com os atos aqui, a gente sabe que a igreja ela está passando por um novo momento. Está passando por um novo momento. Pessoas estão se chegando aqui. Mas a gente pode cada vez mais acelerar isso. Cada um aqui tem um grande potencial. Precisa ser explorado? Muitas das vezes sim. Mas eu quero dizer que eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Tenho certeza que o Jackson também está aqui para ajudar no que for necessário. Precisa mostrar que somos jovens fortes. E precisamos influenciar essa cidade, esse bairro aqui. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.